Hoje é quinta-feira, pois é, né? Que dia lindo. Tá começando mais uma edição aqui do Show Mais na Rede Mais, TV Mais para vocês. Comigo hoje, como vocês podem ver, a semana toda eu estou substituindo o nosso querido colega Darcio Arruda. Falaremos hoje de um tema super polêmico. Aliás, começamos, né, a falar sobre ele na segunda-feira, que é a famosa taxa do lixo na cidade de São Caetano do Sul, que existe desde 1977, mas recentemente o prefeito José Auríquio Júnior resolveu incorporar a taxa do lixo junto com a cobrança da conta de água, ou seja, uma taxa totalmente unificada. Transformou o Departamento de Água e Esgoto da AE em SAESA. E para debater aqui conosco hoje esse assunto, nós trouxemos o vereador de São Caetano do Sul, Jander Lira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabi. Boa noite a você. Obrigado pelo convite, pessoal aqui da TV Mais, os que estão nos ajudando aqui no trabalho por trás das câmeras, e a você que nos acompanha na sua residência, ou no seu trabalho, né? Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu, vereador? Bom, Jander Lira, eu acho que, vereador, você pode falar um pouquinho do seu trabalho antes da gente iniciar esse tema tão polêmico que vem assolando a vida de muitos moradores na cidade de São Caetano do Sul. Lá em São Caetano, a bancada progressista que é formada por mim e pelo vereador Chico Bento, nós estamos no caminho de uma oposição e independência do Poder Executivo, né? Então nós temos sempre cobrado, fiscalizado e até votado em algumas questões contrárias a que o governo tem apresentado. Por exemplo, nos últimos dias, até você nos questionou, né, acerca do empréstimo aí de quase 80 milhões exatamente para o antigo DAE, para questões aí de saneamento básico e tudo mais. Nós votamos contra e questionamos que, do jeito no caminhar que vai, da atual administração, já tomou empréstimo no ano passado, hoje por volta de quase 100 milhões, São Caetano já vai começar a dever. Então isso é preocupante. Uma cidade que nunca deveu lá nos anos 70, né, naquela famosa rodoviária, a cidade inclusive ficou muito traumatizada por isso, e nós temos sempre apontado isso. É importante esses investimentos? São importantes os investimentos. Agora, necessariamente não precisa endividar a cidade, porque isso vai comprometer as futuras gerações que virão lá na frente com a prefeitura nessa situação. Ô Jander, recentemente, então vamos começar do início, né, de toda a situação. No finalzinho do ano passado, chegou o projeto de lei na Câmara Municipal. Como é que foi? Como é que chegou esse projeto de lei dessa mudança do DAE para a SAESA? Como é que os vereadores receberam isso? Receberam essa informação? Você fala da mudança? Da mudança, porque vamos contar para o nosso telespectador, desde o início, como começou. A mudança, e veio a mudança do DAE para a SAESA e, na sequência, então, a alteração da cobrança da taxa do lixo, que antigamente vinha com o IPTU e passou, então, na sequência, a ser cobrada na conta de água. E no início, a justificativa, aliás, está sendo muito comum nesse período agora, do ano passado e este ano, o Executivo tem mandado muitos projetos de última hora e em sessões extraordinárias, e eu até brinco, digo que com justificativas extremamente curtas e até justificativas que eu diria até que passa até fome, né? São justificativas que não convencem. E aí o ano passado o governo mandou o projeto, né, transformando o antigo DAE na SAESA, argumentando que era necessária essa mudança, deixar de ser uma autarquia para ser uma empresa, na medida que ela ia incorporar serviços como a que hoje incorpora, né, que é a questão da zeladoria municipal, né, além do que da administração, né, da gestão dos resíduos sólidos do município. Esta foi a justificativa, porque, segundo a administração, sair de uma autarquia para uma empresa pública como é hoje, facilitaria todo o trabalho. Logo após isso aí veio também no final do ano, em dezembro, através de uma sessão extraordinária, uma convocação extraordinária, a questão da taxa de lixo, da mudança. Naquele momento, com poucas justificativas, inclusive, por exemplo, em janeiro depois o governo começou a divulgar o famoso estudo, né, da FIP, que justificava aquela mudança, mas na época, em dezembro, quando apresentou o projeto para a comissão do qual faço parte, que é de Redação e Justiça, e na própria votação no plenário,
esse projeto não se apresentava. E também não apresentava, não indicava que ia cobrar a taxa de lixo junto com a conta de água. Em razão disso, por falta de informações, e como nós já éramos contra essa taxa, nós, quando eu digo, sou eu e o vereador Chico Bento, né, a bancada progressista, votamos no parecer contrário nas comissões e votamos no plenário também contra. E naquele momento advertimos até os pares que isso ia gerar um grande problema no município quando os munícipes recebessem em janeiro a sua conta de água. E de fato isso ocorreu. E a cidade criou todo esse movimento contrário à taxa. Exatamente, né? Agora, nesse momento que eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores. Como é que a população recebeu essa informação e como a municipalidade, a Prefeitura de São Caetano do Sul, informou a população ou não informou? Logo após a votação, eu fiz um vídeo, né, e coloquei nas redes sociais, advertindo a população dessa mudança. Evidentemente que muita gente, eu acho que não se ateu, né, não prestou atenção a essa situação e, de fato, só foi verificar o que ocorria quando recebeu a conta, que foi um choque, né? Por exemplo, eu vi contas de água que o cara tinha que pagar, o município tinha que pagar, sei lá, R$100, né, na conta de água, mas tinha que pagar na taxa de lixo 150. Então, e outra coisa, é interessante também verificar que como as pessoas recebiam no IPTU, a taxa era atrelada ao IPTU, as pessoas não tinham conhecimento da taxa, Gabi. Achava que ela não existia. Porque como ela vinha lá no IPTU, muita gente não via a discriminação, apesar ela estava discriminada lá no carnê do IPTU, mas as pessoas não enxergavam, né? Então imaginava que era só o IPTU, que a taxa estava sendo criada naquele momento. Então, de fato, foi uma surpresa, além do que houve um aumento dos valores em relação ao que era anteriormente. Só para ficar claro para o nosso telespectador, a taxa do lixo existe desde 1977 no município de São Caetano do Sul. Ela é cobrada em quase todas as cidades aqui da região do Grande ABC Paulista, mas ela era incorporada ao IPTU e por isso teve uma falha muito grave na comunicação nesse desmembramento. Agora, vereador, como é que o senhor enxerga esse desmembramento? O porquê de tirar a taxa do lixo da conta do IPTU e transferir para a conta de água? A justificativa do executivo é que muita gente não estava pagando a taxa. Então, por exemplo, como ela vinha no IPTU, você estava sem dinheiro, não pagava o IPTU e ficava esperando o ano seguinte numa renegociação para pagar, né? Daí que o governo, enxergando isso, colocando na conta de água, obriga você, senão você fica sem água, né? Mas a justiça enxergou isso, né? O Ministério Público acionado e a juíza também entendeu e obrigou a separação. Então, eu acredito que esse mês já deve ter vindo, não sei, porque quem mora em apartamento no condomínio, né? Então, mas quem mora em casa já deve estar recebendo, fez essa separação, né? Agora é interessante que a juíza, nessa decisão, ela não acaba com a taxa, mas ela indica o seguinte, que de fato houve um aumento exagerado, um aumento abusivo, né? Você tira, por exemplo, porque qual foi o problema também? Como é que ele mede, como é que faz a mensuração disso aí? É através da área construída, que é a mesma metodologia para o IPTU. Então, olha a injustiça, o cidadão tem, o município tem um lava rápido ou um estacionamento, melhor, um estacionamento, que a área é grande, né? A área é grande e ele paga a tarifa máxima que chega a quase a R$16 mil e ele não gera lixo. Ou, por exemplo, o aposentado, que é o caso da GM, muita gente teve esse problema, o cidadão recebia um bom salário, se aposentou, na época que trabalhava conseguiu fazer um patrimônio bom, uma casa grande, com muitos filhos, ou está só com a esposa, não gera lixo, a casa é grande e
ele vai pagar, como você mesmo citou aqui no caso da entrevista com o Jaime, doutor Jaime, de um município que mora sozinho, paga quase 16 mil reais. Então, há muita discrepância no cálculo. E até hoje, eu já solicitei várias vezes à administração esse estudo da FIP e até agora eu não recebi. Justamente para a gente encerrar esse bloco, então, eu gostaria que você desse uma explanada para a gente sobre esses aumentos. Porque, por exemplo, eu acompanhei essa situação na Câmara Municipal, acompanhei algumas manifestações, inclusive cheguei a conversar com você. Tiveram casos que o valor se manteve na mesma linha, o mesmo valor. Mas tiveram casos também abusivos e algumas pessoas da administração me informaram também que tiveram casos que o valor chegou a diminuir. É verdade? Olha, eu não recebi nenhum caso que diminuiu. Nenhum caso. Todos os casos que chegaram ao meu conhecimento foi que houve um aumento. Eu até vou repetir, queria ver o estudo da FIP, onde eles afirmam que houve uma diminuição, mas no fato concreto, no real, eu não vi nenhum caso em que houve a redução. É tanto que o ano passado a arrecadação, houve um aumento de quase 20 milhões entre o que foi arrecadado no ano passado e a previsão de arrecadação para esse ano. Então, é só você pegar. Né? Então, você pega o que foi arrecadado no ano passado com o que a previsão de arrecadação para esse ano, com a taxa que é de 62 milhões, a previsão é essa, 62 milhões. Então, é um valor, quer dizer, isso dá quase 10% do orçamento, 6 e pouco do orçamento do município, né? Acho que é o lixo mais caro do Brasil. Será? Vereador, mas deve ser porque a cidade não passou no projeto de lei, não tinha isso especificado na Câmara? Não, no projeto de lei falava apenas da transferência e da previsão, da arrecadação, né? Mas toda essa questão do aumento do estudo da FIP não foi apresentado na época, no ano passado. Depois, quando ocorreu a reclamação da população, a pressão em cima dos vereadores, aí a comunicação da prefeitura correu para divulgar e mandou para a Câmara, né, para a gente, em fevereiro, quando acabou o recesso, um resumo do estudo. Mas o estudo completo, até hoje, eu não tenho conhecimento, deve estar bem guardado. Pois é, a taxa do lixo São Caetano do Sul, falando sobre a política econômica, né? Você, cidadão que mora em São Caetano, não sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. De volta aqui na TV Mais, hoje o nosso Show Mais está falando de um assunto polêmico, a taxa do lixo na cidade de São Caetano do Sul. No bloco anterior, o vereador Jander Lira, nosso convidado de hoje, estava explicando como é que esse projeto chegou à Câmara Municipal, como é que ele foi cobrado da população. E agora, vereador, eu acompanhei as manifestações, né, que aconteceram na Câmara Municipal. Aliás, recentemente, vira e mexe, tem algum manifestante lá na Câmara reclamando sobre essa cobrança da taxa do lixo. O senhor acompanhou tudo de perto, então eu queria que você falasse pra gente qual foi o sentimento da população. A cidade de São Caetano, a gente sabe, né, que no primeiro ano foi um ano bem difícil, o primeiro ano após as eleições de 2016, e agora então com essa cobrança abusiva. Eu queria que você dissesse para a gente como é que foi o sentimento da população, como é que foram essas manifestações, como é que está sendo o desfecho de toda essa história. Bom, Gabi, mas antes de falar disso, o que é interessante é que no final do ano passado, o governo, né, o Poder Executivo, anunciou aos 4 ventos que ocorreu, né, um superávit de 30 milhões. O governo deixou de gastar, então começaria desse ano de 2018 com superávit de 30 milhões em caixa. E aí você já apresenta uma conta dessa de 62 milhões para a população da questão da taxa de lixo. O que é interessante é que São Caetano tinha, vamos explicar assim, a fama ou a história, que era um povo calmo, pacífico, que de fato mas que aguentava tudo e não reclamava nada, né, pela essa divulgação de ser cidade de primeiro mundo,
que não é, né? Nós temos sérios problemas ainda, estamos longe de ser uma cidade do primeiro mundo. É uma cidade boa, é acolhedora, generosa, melhor em relação ao conjunto do país, mas ainda falta muito para ser primeiro mundo. E a população reagiu, e de fato está tendo um movimento popular, houve uma coleta de assinaturas, quase 15 mil munícipes assinaram um projeto de iniciativa popular, que o que acontece? Hoje no Brasil, quem pode legislar? É o Poder Legislativo, né? O Executivo, o Supremo pode fazer isso, indicar, e o próprio cidadão, através do que se chama projeto de iniciativa popular, que você tem que ter 5% dos eleitores do município. E aí eles conseguiram 15 mil, que dá muito mais do que o dobro, dá provavelmente... São 130 mil eleitores? Não, 150. 150, São Caetano já está? Está beirando isso aí. Não, aliás, 130 mil. Não, 130 mil. 150 mil a população. 150 mil a população, 130 mil eleitores. Exatamente, esse cálculo obrigado. A gente decora bem. Obrigado você tem razão, boa observação. Então, foi atingido. Esse projeto foi protocolado no início de abril, né? Foi protocolado, e agora eu estou esperando, nós estamos esperando, ir para a comissão, que é a primeira, que é a minha, que eu faço parte, que é a Comissão de Redação e Justiça. Lá é votado a questão da constitucionalidade do projeto. Eu sou favorável, inclusive já em público já declarei isso. Depois vai para a Comissão de Orçamento, né, de Finanças, e depois vai para o plenário. Quem é o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças lá? É o Sidão da Padaria. Como é que os outros vereadores encaram esse tipo de projeto dentro da Câmara Municipal? Porque, veja bem, a gente está falando de um projeto que é do Executivo. Uhum. Não, esse aí não é do Executivo. Não, sim, mas o projeto da taxa do lixo. Ah, tá certo. A taxa do lixo é do Executivo. Eles têm a maioria na Câmara, isso é fato, vocês são em 2 vereadores fazendo oposição. Mas esse projeto é um projeto que vai para o povo, vai beneficiar a população de São Caetano. E a gente está falando de 15 mil assinaturas, que é metade, praticamente, da população que votou, que elegeu o prefeito. É verdade, boa observação. Nós tivemos uma surpresa nas últimas eleições. A diferença foi mínima de um candidato para o outro, foi uma diferença, acho que de aproximadamente quase 3 mil votos, ou seja, 30 e 32 mil votos. Então, quando você tem 15 mil assinaturas de um projeto para retirar uma taxa, será que a prefeitura não deveria reavaliar? E como os outros vereadores que legislam para o povo e que trabalham para o povo, que eles são o canal de comunicação entre o executivo e a população, como é que eles recebem isso? O que eu sinto lá é que realmente há um mal-estar em relação a essa taxa de lixo, né? Porque, é claro, né? Ela não agrada a boa parte da população. Agora, é necessário entender o seguinte, um projeto de lei que mexe com o orçamento, ele é, segundo a Constituição, ele é de iniciativa exclusiva do Executivo. Então, por exemplo, o governo mandou o projeto, que hoje é a lei da taxa de lixo, um vereador não pode porque a Constituição não permite, né? Então, por exemplo, eu não poderia criar um projeto acabando com a taxa de lixo ou qualquer outro vereador lá da casa. Mas pode denunciar no Ministério Público. Aí o que acontece? Agora, a população, como diz a Constituição, que o poder emana do povo e em seu nome deverá ser exercido, e até jurisprudência sobre o assunto, um projeto de iniciativa popular, ele é constitucional nesse sentido, ele pode, inclusive, acabar com essa taxa de lixo. Então, espero que os colegas lá, os meus pares, os demais vereadores, entendam essa medida e votem favorável, né? Até agora não dá para ter uma previsão, acho que a gente vai ter bem na hora de votar na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, espero também que o governo, que ele pode também entender isso, principalmente no ano eleitoral, né? É um desgaste muito grande, o governo pode recuar e mandar uma medida que resolva esse problema, né? Vereador, a nossa equipe de reportagem foi até São Caetano e conversou com alguns munícipes para saber se eles conheciam a taxa do lixo, para saber se eles sabiam para que serve, e dá uma olhadinha. Você sabia que a taxa de lixo é cobrada na sua conta de água? Sim, sabia. Sei sim. O valor, né, igual eu já tinha mencionado, o valor de, acho que é R$ 21,60, se não me engano, né, uma taxa que eu pago, eu sei que eu pago porque eu nunca tinha visto
essa taxa ser cobrada em nenhum outro lugar. E aí, como eu tenho um consumo mínimo de água pelo fato de morar sozinho, então eu vi que no dia que quando eu não atingi o consumo mínimo, eu vi que veio um valor aí que é esse valor. Então, quando eu fui conferir, era realmente a taxa de coleta. Não, eu não sabia. Não reparei isso. É a falta de comunicação, né? Eu acho que, assim, vereador, uma última pergunta. Você é contra ou a favor a taxa do lixo? Ah, claro que eu sou contra. Inclusive, eu votei contra. Eu e o vereador Chico Bento, nós votamos contra a taxa na comissão. O Chico votou na comissão dele, votamos no plenário e somos favoráveis ao projeto de iniciativa popular que acaba com essa taxa de lixo. Por quê? Primeiro porque a taxa é inconstitucional. Ela tem um problema sério que ela tem a mesma base de cálculo, segundo os tributaristas, do IPTU, quando ela é cobrada em cima da área construída, certo? Então, nisso aí... Você acredita que a taxa do lixo, então, ela já é cobrada no IPTU? O IPTU já deveria incorporar? Porque, segundo a Constituição, Código Tributário, você não pode ter duas bases de cálculo de tributos para uma base para dois tributos, né? Então, se você já cobra por área construída ou por área, né, do tamanho da área do terreno, ou seja, ou da casa, você também não pode usar aquela mesma medição para cobrar outra taxa, quando seja outro tributo, né, porque taxa de impostos são tributos, com aquela mesma situação. Então, daí, ela já é inconstitucional. Além do que, ela também tem um caráter, do jeito que está agora, do aumento exacerbado que ocorreu, né? O aumento exacerbado. Então, essa taxa, ela tem que acabar em São Caetano. A carga tributária já é muito alta. Pois é. Vereador Jander Lira aqui conosco hoje, falando desse assunto polêmico, né? Eu repeti várias vezes essa palavra porque realmente é polêmico. A taxa do lixo no município de São Caetano do Sul. Vereador, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre. Eu que agradeço, né? Pode falar. E nós gostaríamos de acompanhar esse desfecho, né? De quando vai ser votado esse projeto de iniciativa popular. Então, nos mantenha sempre informados. Com certeza. Existe na nossa Constituição Municipal, que é a lei orgânica do município, dá um prazo de 60 dias para essa taxa ser votada, né? Então, não vai passar disso. E aí você vai ser bem informado e espero. E outra coisa que está bem interessante nessa discussão é que toda a sessão, desde quando voltou, né, depois da recesso do ano passado, toda a sessão tem munícipes lá cobrando essa decisão. É até bom que exacerbou, aflorou a cidadania em São Caetano do Sul com essa taxa. Muito bem, vereador. E para você que quiser acompanhar a sessão, que é aberta, né, a população, todas as terças-feiras, às 17 horas, lá na Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Show Mais vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta, no mesmo horário, às 18 horas, ao vivo, aqui na TV Mais. Obrigada. E na sequência tem o J+, e tem o meu boletim político. Vocês não podem perder.